Olá, meu nome é Isaac Xavier de Oliveira Mangueira, sou aluno do curso Letras em Inglês da Universidade Federal da Paraíba e hoje eu estou aqui para fazer uma apresentação sobre o uso de tecnologia no ensino de línguas e possíveis ferramentas que podem ser utilizadas. Bom, começando, nós devemos saber que, como nós sabemos, a internet, a cada dia que passa, ela se torna cada vez mais importante para nós, né? Seja na mídia, seja na área da educação, entretenimento, todas as formas, ela vai se tornando cada vez mais importante. E, como eu disse, na área da educação, ela se torna importante também e, mais do que isso, ela se torna uma ferramenta esplêndida, principalmente para o ensino da língua, de línguas estrangeiras, né? Como tendo foco aqui o ensino da língua inglesa. Ah, não só o ensino de línguas estrangeiras, mas também na área do ensino como um todo, né? E por que que a internet e ferramentas digitais se tornam assim ferramentas tão esplêndidas para essa área do ensino? É justamente ah, por ela ampliar a capacidade e o contato do aluno com determinada língua, com determinado povos que ah, falam nativamente essa língua, com as culturas de tais povos. ah, É muito importante para o aluno de línguas estrangeiras a conexão que devemos ter com esses novos povos de outras línguas, como essas línguas socialmente são construídas, como a cultura de determinados estados desse país, de determinados lugares desse país, podem afetar a língua, ou seja, ter um conhecimento a respeito da cultura desses países e dessa língua como um todo é muito importante para o aprendizado dessa nova língua. E a internet, ah, ela ajuda, ela propõe isso e deixa muitas ferramentas a favor do aluno para que ele consiga fazer tais coisas. Ela dá acesso ao aluno a novos povos, povos que ele tem interesse sobre a cultura dele, sobre tais línguas e como elas podem ser afetadas por meio dessa cultura. E com isso, tendo esse conhecimento de que a internet ah, pode promover esse tipo de conteúdo, existem então ferramentas digitais que podem auxiliar de forma mais ativa do que simplesmente pesquisas a respeito dessa língua e podem auxiliar no aprendizado dessa nova língua. Ah, E temos, por exemplo, aí diversas ferramentas, como por exemplo sites de aprendizado, como por exemplo o Duolingo, como está na imagem, e o Memrise. Temos aí também o YouTube sendo um site de vídeos, mas que por meio disso nós podemos ter acesso a aulas de inglês sobre determinados assuntos da língua inglesa, por exemplo, uma das línguas que eu citei, de professores ao redor do mundo, ou seja, o aluno ele tem acesso a videoaulas sobre qualquer assunto da língua inglesa e de qualquer professor ao redor do mundo, seja esse professor brasileiro, americano ou então de qualquer outro lugar do mundo que esteja ensinando inglês, o aluno tem acesso, desde que esteja no YouTube. E também tem aí, mas o slide acabou não mostrando, mas também jogos, ou seja, jogos digitais, jogos videogame, como sendo aí uma ferramenta que pode auxiliar muito o aluno no aprendizado por meio da internet. Como eu falei anteriormente, quis dar esse holofote a mais para os jogos digitais por particularmente ter sido a principal ferramenta que eu utilizei ao longo da minha vida. Eu, por muito tempo, infelizmente, jogos digitais não tinham traduções para português, ou seja, ah, era necessário a utilização de dicionários ah, para ler os diálogos que aconteciam no jogo, ler os menus dos jogos, e eu fiz muito isso e acredito que beneficiou muito a mim. Obviamente por meio de uma falta de acesso, né, de não ter acesso a legendas em português, mas agora, mesmo tendo, eu prefiro continuar jogando em inglês como sendo um teste. Eu acredito que seja sim uma ferramenta essencial e perfeita
para o ensino da língua inglesa e de línguas estrangeiras, principalmente jogos, como eu digo aí, com foco grande e extensivo em narrativa e linguagem, textos, diálogos, jogos que possuem isso como foco, como suas principais mecânicas. Eu acredito que são ferramentas esplêndidas para o ensino, para o aprendizado da língua inglês e de línguas estrangeiras. Eu dei exemplos aí como Persona 5 Royal, o Esoteric Ebb, um jogo recente. Você vê aí, Esoteric Ebb já tem mais diálogo e mais palavras do que toda a trilogia do Senhor dos Anéis nos livros, ou seja, extremamente extensivo nos seus diálogos, nos seus textos. Posso citar outros jogos também como Persona 4, dos mesmos desenvolvedores de Persona 5, mas Disco Elysium, um jogo que inspirou muito o próprio Esoteric Ebb, ah, e muitos outros jogos. Ou seja, jogos que têm esse foco narrativo na história, nos textos, nos diálogos, na leitura, são ferramentas que particularmente eu acho que são ótimas e, caso não sejam utilizadas, são, assim, um desperdício de oportunidade que pode se ter. E, enfim, agora vendo que, depois de vermos as ferramentas, possibilidades que a internet nos proporciona, vamos ver então os benefícios que, ao utilizar essas ferramentas, nós podemos obter. O principal que eu coloquei logo em destaque foi a autonomia do aluno, né? Ele se sente confortável com esse tipo de aprendizagem, porque ele se sente no controle do tipo, não, existem muitas versões e ferramentas de como eu posso aprender, mas eu vou escolher aqui, eu me sinto mais confortável que se aplica a mim, e que me facilita a mim mesmo. Então, um aluno, por exemplo, pode não gostar de jogar os jogos digitais, como eu dei exemplo, mas gosta muito de ver videoaulas, ou então gosta muito de sites como o Duolingo e o Memrise, e por assim vai. Como já tem aí no segundo lugar a possibilidade de estudar em qualquer lugar e a qualquer momento, né? A qualquer momento nós podemos aí entrar em redes sociais, essa aí sendo uma outra forma, uma outra ferramenta para falar com pessoas nativas. Podemos falar com pessoas nativas de qualquer lugar do mundo em inglês ou então na língua das pessoas que estamos estudando. E a qualquer momento, de qualquer forma, tendo acesso à internet, nós podemos falar com essas pessoas, grupos, sites, a hora que eu quiser, seja depois do trabalho, antes de ir para a escola, ou seja, uma autonomia grandiosa. E por fim, uma aprendizagem mais dinâmica e interativa, principalmente agora, como eu falei anteriormente, dos jogos, né? Você vê que é bastante dinâmico, bastante interativo, ou seja, traz essa ideia de que o aluno está interagindo, ele está evoluindo, ele está vendo a sua evolução com o passar do tempo, de que, por exemplo, ele vai jogando, ou então vai fazendo as atividades de Duolingo, Memrise, com a forma que ele vai vendo as videoaulas desses novos professores com quem ele vai tendo contato, ou seja, ele vai interagindo mais. Porém, nós ainda temos desafios, né? E o principal desafio que eu acredito que seja desse tipo de ferramenta seja a falta de acesso dessa tecnologia, seja notebooks, tablets, celulares, ou então a falta de acesso à internet, né? Infelizmente, nós vivemos um país que nem todos têm acesso à internet, ou então tem, tem capacidade monetária de poder ter um celular, um notebook, um tablet, um computador, seja o que for. Então acaba sendo um desafio de, às vezes, por exemplo, infelizmente, pessoas ficarem sendo excluídas por meio dessas ferramentas e acabar não tendo acesso a esse tipo de coisa. E já levando para desafios de pessoas que possuem tais acesso a tecnologias ou então à internet, distrações no ambiente digital, ou seja, redes sociais, como eu disse antes, que podem ser uma ferramenta essencial para o aprendizado, também podem ser uma distração. Todos nós sabemos que notificações aparecem o tempo todo, ou seja, ferramentas como o TikTok sempre estão ah, oferecendo, indicando vídeos para você, enviando notificações, então pode acabar se tornando uma distração. O Instagram também faz muito isso. E o uso inadequado das ferramentas, né? Nós vemos aí, acho que acredito o caso mais famoso atualmente seja o uso das inteligências artificiais, que muitas vezes é utilizado de forma indevida, sem uma certa consulta, como sendo a forma principal de estudar e não como uma ferramenta de auxiliação, para auxiliar o aluno, mas sim como algo que você só digita, pergunta, copia e cola e assim vai, quando ela devia ser uma forma de pesquisa rápida, né? Então,
São esses os principais desafios que eu consegui pensar, ah, no aluno que vai utilizar das ferramentas digitais. Por fim, nós podemos compreender que, sim, a tecnologia, as ferramentas digitais são uma aliada importantíssima no ensino das línguas estrangeiras e na área da educação como um todo. É uma ferramenta que é muito versátil e que, por ser extremamente versátil, deve ser utilizada com planejamento, ou seja, deve-se ter planos extensivos de como vai ser utilizado no dia a dia. E deixar claro que o professor continua sendo o principal no processo educativo do aluno, né? Não estamos substituindo o professor por meio dessas ferramentas digitais, mas sim colocando na mão do professor tais ferramentas para que ele entregue ao aluno e auxilie e vá guiando o aluno por meio dessas ferramentas e auxilie no processo educativo dele, né? Enfim, foi isso. Aí está meu nome. Não está os links da apresentação no YouTube e no Drive, porque eu ainda não postei no, nenhum dos dois, mas no momento em que eu entregar a atividade, o link dos dois estará no slide. Obrigado pela atenção e é isso.